Se você curte The Last of Us, seja a série ou o jogo, eu resolvi separar aqui alguns livros e quadrinhos que eu acho que vai ser bem legal de indicar para vocês, que não dá para falar sobre quadrinhos pós-apocalípticos de zumbis sem falar de The Walking Dead, que é uma série aí, né, de quadrinhos que ficou muito famosa também por conta da adaptação que teve para televisão. Essa é provavelmente a indicação mais óbvia aqui da lista, mas não dá para falar de um tema como esse sem falar de Walking Dead. Inclusive eu nem vou abordar tanto assim a história aqui nesse vídeo, porque é uma história tão conhecida, né, por conta da televisão, mas o que eu queria destacar aqui é que, assim como The Last of Us, Walking Dead não é simplesmente uma história sobre zumbis, mas sim sobre como as pessoas se organizam dentro de um mundo que já não é mais o mesmo, já não é aquilo que a gente conhece, né? E aí, aos poucos, você vai compreendendo por que essa história se chama The Walking Dead, assim como a gente, no decorrer de The Last of Us, vamos entendendo por que o jogo ou a série tem esse nome. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição de capa mole que a Panini lançou e tem no total de 32 volumes. É uma série mais longa, realmente é a série mais longa que eu vou indicar, na verdade, nesse vídeo, mas não tinha como passar batido aqui por Walking Dead. É uma história que ela começa legal, começa interessante, mas a cada volume ela vai melhorando num nível assim que é incrível. E se você assistiu a série de Walking Dead e nunca leu esse quadrinho, eu recomendo muito. Consegue ser muito melhor do que a série, né? A série, em algumas temporadas, ela acaba tropeçando. Muitas pessoas desistem de Walking Dead por causa de alguns acontecimentos, de como realmente as temporadas são conduzidas, mas aqui é sempre, a cada volume, é uma coisa cada vez melhor que vai acontecendo nessa história, e quando chega no último você fala, nossa, é uma jornada realmente incrível. Agora, passando para o primeiro livro que eu quero indicar para vocês, não tinha como também não falar de Eu Sou a Lenda. Inclusive também tem um filme, né, que foi protagonizado pelo Will Smith, mas assim, não tem nada a ver com a história aqui do livro. Se você não conhece, isso aqui é um clássico de terror, um clássico da ficção científica, e a gente acompanha nessa história o Robert Neville, que se encontra ali, né, numa casa em que ele passa a maioria do tempo escondido, trancado dentro dela, e sai pontualmente em busca de suprimentos para que ele consiga sobreviver ali. O grande cenário que tem aqui por trás de Eu Sou a Lenda é justamente o apocalipse de vampiros. Então é uma história muito interessante, porque boa parte do tempo a gente acompanha somente esse homem que está sozinho aqui nesse mundo, e como que ele faz, né? Como que é o dia a dia dele na sobrevivência desse apocalipse. Tem uma parte bem interessante aqui que inclusive guarda relações com The Last of Us, é que aqui também o personagem ele tenta encontrar uma solução, tenta encontrar uma cura para essa contaminação que os vampiros acabam causando. E aí no desenrolar aqui da história, né, vão acontecendo muitas coisas aqui que são bem interessantes, várias viradas assim, que acabam te surpreendendo muito. Fica a dúvida aqui, inclusive, né, se ele vai conseguir encontrar outras pessoas que não foram contaminadas. Isso é desenvolvido aqui de uma maneira muito interessante no livro. E esse livro eu falo assim que tem um dos melhores finais que eu já li assim de todos os tempos. Você vai lendo a história e você não consegue imaginar exatamente como ela vai terminar, mas quando termina, você fala, caramba, eu não acredito que a história era sobre isso, e você, assim, é um final que realmente você vai terminar ele e você vai ficar pensando muito, tanto quanto você pensou quando chegou lá no final, pelo menos do primeiro jogo de The Last of Us, né, que você pensa muito sobre aquilo, e assim também como o final aí do segundo jogo, que muitas pessoas ainda não sabem por conta da série. Eu Sou a Lenda é excelente. Inclusive, se você está gostando do vídeo, deixa o seu joinha aí para ajudar a divulgar mais esse vídeo para outras pessoas que também gostam de The Last of Us. E ainda falando sobre clássicos, não dá para falar desse tema sem mencionar o Eternauta, que também virou recentemente uma adaptação da Netflix. Inclusive saiu no mesmo ano aqui da segunda temporada de The Last of Us, ou seja, você já pode pular aí de uma série para outra. A série é um pouco diferente do quadrinho, mas ela ainda mantém ali, né, o cerne aqui da principal questão que envolve o Eternauta. Esse aqui é um quadrinho argentino que foi escrito, né, e desenhado ali na década de 50 para a década de 60, e na história dele a gente acompanha o Juan Salvo, que está ali, né, num final de semana ali com amigos na casa dele, jogando um truco. Ele é casado e tem uma filha, e durante essa noite aí, né, descontraída, muito tranquila, começa a nevar do nada em Buenos Aires, em pleno verão. E conforme essa neve vai caindo, eles percebem que as pessoas que têm contato com ela morrem instantaneamente. E aí começa a surgir vários dilemas a respeito disso, né? Porque eles não sabem exatamente
o que está acontecendo, se é algum desastre natural, se é algo relacionado a algum acidente nuclear, e o principal, né, que é a dúvida do seguinte: como eles vão fazer para sobreviver dali para frente, sendo que eles não podem ter contato com essa neve e em algum momento a comida, os suprimentos que eles têm ali na casa vai acabar. E aí chega o ponto em que eles conseguem desenvolver ali, improvisar uma roupa que protege o corpo por inteiro, né, do personagem, e ele decide sair então e investigar e descobrir o que está acontecendo. E pessoal, assim que ele sai da casa e começa a ver o que realmente está acontecendo lá fora, a história ela vai escalando para uma descoberta de eventos e de situações que você não espera. Você acha que a história é sobre uma coisa e na verdade ela é sobre outra, e ela vai escalando e te apresentando cada vez mais informações que você até então não imaginava. E assim, o que está por trás dessa neve mortal é uma coisa realmente surpreendente. E essa HQ é tão importante que ela foi publicada ali no período da ditadura militar da Argentina, e por conta desse quadrinho aqui, um dos autores, né, que é o Hector Oesterheld, ele acabou sendo perseguido pela ditadura militar. A família dele, né, várias pessoas da família dele acabaram morrendo, inclusive ele próprio, né? Até hoje a gente não sabe, ninguém sabe onde se encontra, né, o corpo do Oesterheld, e o próprio Eternauta se tornou na Argentina um grande símbolo, né, contra a ditadura. Então, para além de ser uma história sobre apocalipse muito interessante, ela ainda tem esse outro contexto político e social, né, da época em que foi publicada, que é muito interessante e que tem também reflexões aqui nessa história. Inclusive, se você conhece algum outro quadrinho ou livro que tem uma temática parecida com esses que eu estou trazendo, comenta aqui para a gente complementar ainda mais o conteúdo desse vídeo. E voltando para os livros, eu quero indicar para vocês Filho da Esperança, que é escrito pelo P.D. James. Foi publicado ali na década de 90, e esse livro também virou um filme, né, adaptado pelo Alfonso Cuarón, que inclusive é um filme muito legal. Eu gosto pra caramba da adaptação que o filme fez desse livro. E a história é o seguinte: já se passaram 20 anos sem que a humanidade tenha visto uma criança nascer. A humanidade ela tá sem perspectiva de desenvolvimento e de perpetuação da raça. Isso acaba tendo várias consequências sociais, políticas, religiosas inclusive, porque as pessoas não compreendem o que aconteceu para que as pessoas não conseguissem mais ter filhos, não nascesse mais nenhuma criança. Só que no decorrer aqui, né, dessa história, o nosso personagem principal ele vai se deparar com uma mulher grávida. E isso começa a influenciar pra caramba, né, todo o contexto social, político que a gente vê aqui nessa história. E aí a grande questão que fica é a proteção dessa mulher, né, porque ela é a primeira pessoa que consegue, em mais de 20 anos, conseguir ficar grávida e ter a expectativa de um nascimento de uma criança. Se essa criança ela vai ter uma representação política, religiosa, social muito grande. E aí a gente vai acompanhando justamente, né, a saga desses personagens dentro desse contexto. E a grande questão, né, se no final vai dar tudo certo e essa será, né, a retomada da humanidade a uma possível normalidade. Seguindo aqui nas nossas indicações, eu queria trazer também um quadrinho que na verdade ele é uma adaptação de um livro que também tem um filme, e essa obra no geral ela foi muito importante para a inspiração de The Last of Us. Isso inclusive é mencionado pelo Neil Druckmann, que é A Estrada. Essa aqui é uma adaptação em quadrinhos do livro do Cormac McCarthy. Eu nunca li o livro, só assisti o filme e li esse quadrinho, e é muito bacana também. Esse quadrinho é escrito e desenhado pelo Mano Larcenet, e aqui a gente vai acompanhar a história, né, de um pai e de um filho que estão aí tentando sobreviver num mundo totalmente destruído. E no meio dessa jornada, né, eles vão se deparando com diversas situações, desde pessoas que estão tentando sobreviver assim como eles, até coisas mais pesadas, né? Existem aqui alguns grupos que se uniram e atacam pessoas que estão sozinhas. Você vai ver cada cena aqui nesse quadrinho que te causa tanto espanto como muitas das cenas que a gente assiste em The Last of Us. A arte desse quadrinho também é muito interessante porque o Mano ele tenta passar, né, essa sensação de um mundo totalmente destruído, inclusive através das cores, né? Esse quadrinho aqui ele não tem tanta variação assim de cores, então ele passa muito essa sensação de um mundo que não tem mais essa alegria, essa sensação de normalidade. Aqui tudo é muito opressor. E o Mano Larcenet consegue passar isso tanto através aqui da arte, como das cores, e também de um quadrinho que não tem tantos diálogos assim. Muitas vezes você vai passar aqui por vários momentos em que você só tem a imagem expressando muitas coisas aqui, muitos sentimentos. E é uma adaptação que eu acho bem bacana, acho que complementa muito bem a experiência do filme. Então fica aí também a indicação de A Estrada. E enquanto eu estava falando de A Estrada, eu lembrei que se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos vídeos.
No geral, as leituras que eu indiquei aqui são obras com uma leitura relativamente rápida, mas essa próxima que eu vou indicar é um livro aí de mais de 1.200 páginas, um dos grandes clássicos do Stephen King, que é A Dança da Morte. Esse livro aqui, que foi escrito na década de 70 pelo Stephen King, vai tratar aqui de uma pandemia de gripe. Olha só que coisa interessante, né? Parece com uma certa situação que a gente acabou passando aí em 2020, né? Porque essa pandemia de gripe acaba matando 99% da população da Terra. E aí essa história vai se basear em a gente acompanhar parte desse processo em que essa gripe vai se espalhando, e aqui, além de a gente acompanhar esse processo em que essa pandemia vai avançando, a gente vai também acompanhar como é que vai ser, né, a partir do momento em que essa devastação, né, de boa parte da população, né, de praticamente toda a população do planeta acontecer. O que vai acontecer com aquelas pessoas, né, com aquele 1% que restar? Essa aqui é uma história interessante que ela se inicia não apenas com um núcleo, né? A gente tem aqui vários momentos aqui com vários personagens diferentes e a gente vai acompanhando a narrativa em várias frentes. Não é uma leitura simples, não é uma leitura rápida. O King, ele descreve muito bem assim as características dos personagens, a sensação, os sentimentos que eles estão tendo. O ambiente também é muito elaborado aqui, muito desenvolvido. Ele vai realmente construindo esse mundo para que a gente consiga também ter essa sensação do que está acontecendo nessa história. Então esse é daqueles livros que você vai pegar, você vai ler, você vai acompanhar aquela saga, aqueles personagens no decorrer dessa leitura, e a curiosidade, né, de saber como que essa história vai acabar, como que esse cenário que ele imaginou e que ironicamente, né, depois a vida de certa forma acabou imitando, como que tudo isso aqui está contido nessa história. E aqui a gente vai acompanhar várias questões assim que são clássicas dessas histórias, né? A questão da sobrevivência, esse debate, né, entre o bem e o mal, até onde esse conceito realmente existe num mundo como esse. Ele traz realmente, né, essa sensação de apocalipse, dessa desolação que a gente sente muito em The Last of Us. É um livro grande, mas é uma leitura recompensadora, e eu não podia falar sobre esse tema e deixar de trazer aqui esse livro do Stephen King, que é um dos meus escritores favoritos. Tem vários vídeos aqui no canal sobre Stephen King, e você inclusive pode conferir esse vídeo aqui em que eu falo sobre os 5 filmes de Stephen King que foram indicados ao Oscar. Mas se você assistiu a segunda temporada de The Last of Us, tem uma série de vídeos aqui no canal que eu e a Adriane fizemos e analisamos cada um dos episódios. É só clicar aqui também. Muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.